Olá, tudo bem? Somos os estudantes do itinerário Efeito Subliminar e vamos apresentar para vocês o nosso segundo vídeo da série Itinerários, desta vez com foco na questão da análise de linguagens e do chamado viés de confirmação. Vamos lá! Você já reparou como estamos vivendo um momento de grandes conflitos e polarizações na vida política do Brasil e do mundo? Ou já ouviu falar em grupos que acreditam que a Terra é plana? Pois, é por incrível que pareça agora que entramos na terceira década do século zero, o número de pessoas que rejeitam dados e evidências científicas sobre uma série de assuntos parece aumentar cada vez mais. Da mesma forma, e para aumentar ainda mais o problema, cada vez mais pessoas estão dispostas a viverem cada vez mais dentro de suas respectivas bolhas de opinião. Outra expressão que você provavelmente já ouviu falar, mas por que será que isso acontece? O viés confirmatório ou de tendência de confirmação é a ação de se lembrar, interpretar ou pesquisar por informações de maneira a confirmar crenças ou hipóteses iniciais. Faz parte da dinâmica do nosso cérebro. Buscamos informações que confirmem o que já acreditamos. Dessa maneira, o processo de formação de uma conclusão é invertido ao invés de buscar informações que permitam chegar a uma definição. Já temos uma conclusão preconcebida e então vamos buscar informações que sirvam de respaldo ao que concluímos. Nesse ínterim tendemos a ignorar ou não dar tanta importância às informações que apontam para uma conclusão contrária. Não fazemos isso de forma consciente. É do comportamento humano. Cientistas de dados, entre outros, também são humanos e estão sujeitos a isso. No entanto, se não adotarmos medidas para driblar o viés de confirmação, há um perigo real de publicarem opiniões como fatos. Além do viés de confirmação, para tornar ainda mais complexo o problema da segmentação de opiniões e polarizações político-ideológicas, nos últimos anos, com a propagação e consumo maciço de aparelhos eletrônicos e ampliação da internet e redes sociais, disseminou-se um dos mais complexos fenômenos a ser enfrentado pelo jornalismo atual, da propagação das chamadas fake news. Diferentemente do que muitos imaginam, a propagação de notícias falsas não é um fenômeno atual, mas presente, por exemplo, na imprensa americana desde o século XIX. Nas décadas iniciais do século passado ficou mundialmente famoso o caso da repercussão de uma suposta invasão alienígena narrada por Orson Welles em um dos episódios da série de programas de rádio The Mercury Theatre e transmitida por rádio para milhares de ouvintes na região da Colômbia. A suposta invasão alienígena colocou milhares de americanos em polvorosa que, por sua vez, acionaram os serviços de polícia, bombeiros e hospitais para enfrentarem a situação. Segundo Carlos Castilho, do portal Observatório da Imprensa, lidar com o triângulo formado pelas fake news, plataformas digitais e informação constitui o mais difícil de todos os desafios enfrentados pelo jornalismo contemporâneo. A extrema complexidade vem do fato de que os três temas estão interligados num ambiente informativo ainda pouco explorado, onde as soluções convencionais tendem a não funcionar. Na verdade, estamos diante de uma soma de complexidades. As fake news ou notícias falsas são parte do fenômeno da desinformação, ou seja, o desenvolvimento de narrativas baseadas na omissão, distorção ou falsificação de dados e eventos. As notícias falsas passaram a ser um problema mundial ao serem transformadas em arma político-ideológica e se tornarem uma enorme dor de cabeça para as empresas jornalísticas ameaçadas de perder a credibilidade do seu público. As fake news são uma óbvia aberração dentro de um sistema noticioso, mas dada a sua natureza complexa, a forma mais eficaz de combatê-las é através da conscientização pública de suas consequências maléficas e até criminais. O fenômeno das plataformas digitais, como Facebook, YouTube, Telegram, Twitter e Instagram, torna ainda mais complicado o enfrentamento das notícias falsas na medida em que elas passam a ser disseminadas em tempo real num contexto planetário. Mais do que isto, a intensidade e diversidade da sua propagação cria uma saturação informativa que bloqueia ou anula a capacidade de quem as recebe de formular rapidamente um juízo crítico e evitar atitudes equivocadas. Portanto, nesse contexto, faz-se cada vez mais necessário e urgente o papel das diversas instituições da sociedade em enfrentar esse problema e contribuir para a formação de leitores, ouvintes e espectadores cada vez mais críticos em relação às informações que consomem. Nós, do Virgo Potens, fazemos parte desse processo e nossos itinerários formativos são ferramentas muito importantes para a formação de nossos estudantes nesse contexto.
Hoje, um dos nossos maiores desafios é enfrentarmos o problema das chamadas fake news e o compartilhamento maciço de informações que contribuem para o acirramento de polarizações políticas e ideológicas. Wilson Gomes, o professor titular da Universidade Federal da Bahia, inclusive defende que muitas pessoas compartilham informações falsas de propósito, apenas para reforçar pontos de vista anteriores e visões de mundo já preconcebidas. Tendo isso em vistas, selecionamos algumas dicas importantes escolhidas em reportagens do G1 e que esperamos sejam bastante úteis para você. Comece a identificar melhor se a notícia não parece boa demais para ser verdadeira ou absurda demais para ser verdadeira. Verifique se as mensagens que você recebe nas redes sociais são verdadeiras. Denuncie as mensagens falsas em sites e plataformas de redes sociais. Preste atenção em pequenos detalhes, pois além de usar o exagero, as mensagens também costumam não ter informações específicas como datas e locais. Mantenha-se informado do assunto, pois estar por dentro dos acontecimentos também ajuda a desconfiar e a não cair em informações falsas. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Esperamos que esse vídeo te ajude e ajude a internet a ser um local seguro onde todos possam desfrutar de uma internet mais segura e confiável.